Fala paramétricos, tudo bom? Seguinte, na aula de hoje da nossa série Se Fosse no Grasshopper, vai ser muito sobre a nossa aula que a gente teve na semana, que era sobre instalar plugin e especificamente o Lunchbox, tá? E hoje a gente vai usar ele, tá? E ao longo da aula a gente vai ver como é bom ter esses plugins, que eles conseguem facilitar muitos processos dentro do Grasshopper. E eu vou mostrar isso para vocês, tá? A gente vai fazer hoje uma fachada, que é a Arbor-Skin, que se fala, Arbor-Skin Facade. Foi um projeto do IDK, da Universidade de Stuttgart. Certeza que vocês já viram essa fachada, ela é muito famosa, ela tem toda uma ideia por trás de resíduos e reciclagem. É bem legal, tá? Vamos entrar nisso também no vídeo. Mas é o seguinte, se tu já gostou do conteúdo aqui do nosso vídeo, pô, te inscreve no canal, tá? Ativa as notificações, é muito importante para tu não perder nada do que a gente posta aqui. E o mais importante também é dar um like aqui no vídeo. Pô, dá um like, compartilha com teu amigo, certo? Para melhorar aqui as nossas métricas. E também no nosso Instagram, oficina.paramétrica. Tu tem que nos seguir no Instagram, porque tudo que a gente posta, a gente está postando lá no nosso Instagram também, beleza? Então é isso, vamos começar essa aula hoje. Bom, então olha só, essa fachada que eu tô falando, tá? É uma fachada, eu acho ela linda, eu acho que ela tem uma proposta bem legal, ela usa materiais recicláveis, foi um projeto lá da Universidade de Stuttgart, num departamento deles. Eu vou botar um link aqui na descrição, tá? Que é o vídeo deles, mesmo explicando sobre a fachada, porque eu acho que tem umas informações muito legais, assim, como é que eles chegaram nessa forma, qual que é toda a ideia, que eu acho que aqui pro vídeo no momento não nos interessa muito, óbvio, é muito interessante, mas aqui a gente quer ver mais como é que funciona aqui no Grasshopper, tá? Como é que a gente consegue fazer isso no Grasshopper. Então eu vou deixar o link aqui, olhem, tá? Dê um pause aqui no vídeo, assistam o vídeo, ele é muito bom, muito legal, muito informativo, mas é isso que a gente vai fazer hoje, tá? E toda a proposta é que o Lunchbox, que a gente instalou na última aula, vai nos ajudar muito a fazer essa fachada. Muito mesmo. Beleza? Então, olha só. Eu já estou com o Grasshopper aqui, tá? Eu fiz aqui uma geometria meio base aqui, que é o que a gente tem ali, ó. A gente tem dois prédios ali, que essa fachada ela tá meio que cobrindo assim, ó. Foi dessa imagem aqui que eu fiz, ó. Certo? Então eu fiz aqui duas geometrias bem simples, tá? E eu meio que tentei pegar essas linhas aqui também, ó. Essas linhas guias aqui para fazer uma superfície, tá? A gente vai pegar a partir de uma superfície base. Então foi isso que eu fiz, tá? Eu vou disponibilizar isso aqui para vocês aqui no próprio Grasshopper. Eu vou internalizar isso aqui tudo, não se preocupem. Então olha só, como é que eu fiz? Eu peguei essas linhas, tá? Eu desenhei elas como eu achava que a forma ficasse bem parecida. E eu fiz um loft, isso aqui no Rhino, tá? Peguei essa curva e essa curva aqui. Dei um loft, tá? Eu usei a opção Tight e só isso. Dei um OK. Tá? A gente tem a nossa superfície. O que eu fiz depois? Eu só peguei a superfície e trouxe para o Grasshopper. Beleza, já está no Grasshopper. E foi isso, tá? Isso que eu fiz. Eu vou disponibilizar tanto as linhas quanto essa superfície aqui no arquivo, tá? Para vocês acompanharem e fazerem tudo certinho. Beleza? Bom, vamos começar então. Olha só, primeira coisa, se a gente der uma olhadinha aqui na imagem que a gente tem, tá? Aqui dessa fachada aqui, você vê, ó, que é um padrão assim triangular, sabe? Na verdade aqui é quase como se fosse uma pirâmide, né? Aqui. E aqui a gente tem esse padrão aqui triangular, assim, uma pirâmide com base triangular no caso, né? E ele percorre então toda essa superfície base que a gente fez, tá? E depois aqui ele tem umas aberturas, beleza? E tu vê que as aberturas são bem selecionadas, ó, só nessa área aqui. Vamos começar fazendo isso, tá? Vamos começar então pelo mais geral e depois a gente vai chegando aqui como é que a gente consegue fazer essa abertura, como é que a gente seleciona só esses painéis aqui, tá? Vamos lá. Primeira coisa. Deixa eu minimizar aqui. Olha só, a gente tem a nossa superfície. Eu vou abrir aqui o Lunchbox e eu vou escolher aqui um tipo de painel, tá? O que é mais parecido é esse aqui, ó. Certo? É esse tipo aqui, ó, porque se a gente olhar na imagem, ó, ele forma esse mesmo desenho, ó. A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? A gente tem esses 6 triângulos aqui, que eles formam esse mesmo desenho que está aqui. Então eu vou utilizar esse, tá? Ó, ele já dividiu, só que óbvio, aqui, ó, ele não está pegando exatamente em cima da superfície, tem que botar mais divisões. Então olha só, eu vou pegar um slider de 0 até 100, e vamos lá, quanto que é o U? Vamos ver, o U ele está me dando então é a altura, beleza. E o V ele vai me dar então a extensão. Olha só, eu vou usar aqui, vou botar 30, não, vou botar aqui ó, 44, tá bom?
beleza? E aqui divisão eu vou botar 8, tá? Beleza. Deixa eu desligar aqui essa minha superfície. Então tá, a gente já tem então nossos painéis aqui que vão ser de base, tá? Pra gente fazer depois todo o frame, fazer ele naquele pirâmide que é meio que estrudado, tá? Vamos chegar nisso. Primeira coisa tá feito. E isso aqui, ó, o Lunchbox, pra gente conseguir fazer esses painéis na superfície ia levar um tempo, assim, ó, bem grande. Fazendo só no Grasshopper. Dá pra fazer? Dá pra fazer, certo. Mas a gente ia ficar pelo menos 15 minutos de vídeo só pra fazer isso. O Lunchbox, ó, já resolve isso aqui pra gente, ó, com um componente aqui, ó, os painéis. Bom, então, só ajeitar aqui, ó, 43 eu acho que vai ficar muito, eu vou botar 39, depois a gente consegue ver isso aqui, né? Não precisamos se estressar muito com isso agora, tá? Aqui estão minhas geometrias, tá? Aqui do meu entorno, vou deixar elas ligadas por enquanto. E vamos lá, olha só. Primeira coisa que eu vou fazer, eu quero dividir todos esses meus painéis que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui 320 painéis e eu quero fazer o seguinte. Bem aqui, ó, se a gente olhar a referência, bem aqui nessa esquina é onde ele faz essas aberturas, tá? E o resto ele continua fechado. A gente vai ter que dividir então essas listas do que vai estar bem aqui nessa esquina, tá? E depois todo o resto. Como é que a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer usando um closest points, tá? Como é que funciona? Vamos lá, closest points. Isso aqui. Olha só, a gente vai ter que pegar um ponto, tá? Aqui no nosso Rhino, que vai fazer um cálculo em relação a esses nossos painéis, tá? E aí ele vai dizer, ó, o ponto mais próximo que tu escolheu aqui, eu vou querer 10 pontos mais próximos, tá? Como é que a gente faz isso? Vamos lá, vamos fazer na prática. Eu vou pegar um ponto aqui no meu Rhino, botar ele aqui. Por enquanto, vou só botar ele aqui, levantar um pouco, tá? Tem esse meu ponto do Rhino. Agora, eu vou pegar os pontos desses painéis aqui, ó. Tem que ser algum ponto nesses painéis. Eu sempre uso o área. Por quê? Porque o área ele me dá o centroide, é o ponto central desses meus painéis. Ó. Então agora eu tenho um ponto aqui para fazer esse cálculo, tá? E olha só. Vamos dar uma olhadinha. Eu tenho aqui então o meu ponto no Rhino e os pontos dos meus painéis. Primeiro eu tenho que trazer o ponto, né, para o meu Grasshopper. Pegar aqui Point, botão direito, Set One Point, trazer para cá. Beleza. Agora o meu ponto já está aqui no Grasshopper. Agora eu vou fazer esse teste. Ó. Eu quero em relação a esse ponto aqui, ó, tu me dê quais são os pontos mais próximos. Tá? Olha só, como é que a gente faz isso? Seguinte, o meu ponto vai vir aqui no input Point. E aqui, ó, o Cloud, que seria os outros pontos, vai vir do meu centroide aqui, ó, do área. Ligar aqui. E agora, se eu clicar, ele está me dando só os 3 pontos mais próximos desse outro ponto base, digamos assim, ou ponto referência, que é o que está aqui no nosso Rhino. Só que a gente pode mudar isso, ó, nesse N. Aqui, ó, o padrão é 3. Eu vou pegar um slider de 0 até 100 também, porque olha só. 0, obviamente, ele não vai dar nenhum, ele vai dar erro. Mas se a gente vier aqui aumentando, ó, ele vai selecionando só os pontos mais próximos. Ele não vai selecionar tudo. Tem aquele outro que é o closest points, a gente já falou sobre ele, closest point, no singular. Esse aqui, ó. Que é o seguinte, esse aqui ele faz o cálculo para todos os pontos. Tá? Trocar aqui, ó. Ele faz para todos os pontos. Então aqui a gente não tem esse controle, tá? Só daqueles que estão próximos. Beleza? E é isso que a gente quer esse controle. Bom, a gente já fez isso. O que a gente vai fazer agora? A gente vai separar os painéis desses que foram selecionados aqui no closest point e os outros restantes, tá? Porque os que vão estar selecionados vão sofrer um tipo de operação, que no caso é isso aqui, ó. A gente vai abrir eles, tá? E os outros a gente só vai fazer essa fórmula aqui, que é essa pirâmide, tá? Com base triangular. Beleza? Vamos separar. Como é que a gente separa? Tem 2 componentes que a gente vai ter que usar. A gente vai ter que usar o list item e o coIndex. Seguinte, o list item, a gente pega uma lista de valores e a gente escolhe um valor a partir do index, tá? Ó, os painéis aqui é a minha lista e o index, ó, é o valorzinho que aparece aqui no nosso painel. Esse aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Esse é o index, tá? Vou pegar aqui um slider ó, de 0 até 100 para vocês darem uma olhadinha. Ó, aquele dali é o meu primeiro painel e eu começo a selecionar ele, ó, pelo meu index, tá? E o closest point, ele tem uma informação muito legal, que é esse izinho. Ele já diz quais são, dentro daquela lista de painéis, qual o index que foi selecionado, tá? Se a gente pegar aqui, ó, esse I e botar aqui, ó, ele selecionou só aqueles painéis, tá? E o coIndex, o que ele faz? Ele tira a partir do index. Esse aqui a gente seleciona, esse aqui a gente tira, tá?
Então, olha só, aqui eu selecionei eles, e aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, a lista são os painéis e eu quero tirar esses index. Agora, olha só, eu tenho um e tenho outro. Beleza? Não se preocupem, tá? Agora a gente já vai ter a nossa aula sobre data matching, isso tem a ver com data matching, tá? Não se preocupem nesse primeiro momento, só entendo que um a gente seleciona e o outro a gente exclui. Beleza? Então tá. Eu vou fazer as operações ali de abrir aqueles painéis depois, tá? Vamos fazer primeiro o que a gente já tem ali no restante, que é aquela nossa pirâmide, tá? Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, tá? A gente vai ter que pegar, então, e extrudar, né, esses painéis, tá? Extrudar esses painéis. Olha só, a gente vai ter aqui um triângulo, tá? E a gente quer que ele extrude, ó, em relação a um ponto, tá? Para ele fazer, né, essa pirâmide. A gente poderia muito bem pegar aqui um ponto, ligar as arestas, depois fazer as conexões, fechar a superfície. Só que isso ia levar um tempo, um bom tempo, tá? Só que o Grasshopper ele já tem um componente para isso. Ele já tem. Aqui, ó, em Surface, Freeform, ele tem aqui, ó, Extrude Point. Ele vai extrudar uma superfície em direção a um ponto, o que é bem legal. Ele consegue fazer aquela forma em um componente só. Só que a gente vai ter que preparar esse ponto, tá? Porque esse ponto ele tem que vir aqui em relação ao painel, ele tem que estar avançado em relação a ele, perpendicular, para a gente conseguir fazer essa extrusão, tá? Que nem eu tinha desenhado ali. Vamos preparar isso. Vamos lá, eu vou de novo pegar o área, porque a gente quer pegar, ó, o centro, o ponto central desses nossos painéis, tá? E agora é o seguinte, eu vou ter que usar uma série de componentes, porque esse ponto que ele está me dando é um ponto que ele não tem nenhuma relação com a superfície. É um ponto que está no espaço, tá? A gente tem que transformar esse ponto em um ponto que esteja em relação com essa superfície, tá? Vamos fazer que vocês vão entender certinho. A gente precisa do Surface Closest Point, tá? Porque a gente pega um ponto que esteja no mundo, e a gente põe no input P, tá? E ele pede uma superfície. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse ponto e dizer, ó, esse ponto que eu selecionei para ti é o ponto que tem a relação na superfície, tá? Esse ponto aqui, ó, ele tem um tipo de coordenada, x, y, z, e esse aqui, ó, o VP, ele tem um outro tipo, tá? Então, isso aqui a gente tem relação com a superfície e esse ponto aqui ele tem relação com o mundo, tá? Isso aqui é WCS, isso aqui é LCS, tá? Nesse momento, não se preocupe, a gente só precisa saber qual que é o ponto nessa superfície. Agora, a gente tem que usar um componente muito famoso chamado Evaluate Surface, tá? Porque aí a gente consegue saber qual que é o vetor perpendicular dessa superfície. Parece complicado, né? Não é nem um pouco complicado. Olha só, ele pede uma superfície e ponto UV. Aqui a gente já extraiu, ó, UV. A gente põe esse UV aqui. Em qual superfície? Pô, a superfície que a gente está testando, né? É essa daqui. E olha só, ele vai criar esses planos, ó, na superfície, certo? E esses planos, ó, ele tem aqui, ó, nossas coordenadas aqui, ó, x, y, z, certo? Então agora a gente pode pegar e mover os nossos pontos em relação à superfície, perpendicular à superfície, o que vai deixar muito mais fácil a gente conseguir fazer essa operação, tá? Olha só, ele nos dá os outputs, ó, ele dá o ponto, ele te dá uma normal, que é esse vetor, é o vetor que sempre está saindo perpendicular à superfície, ele te dá a direção U em V e o frame, que é esse plano que está aqui. A gente precisa só do vetor, tá? Que é esse aqui, ó, que é uma normal. Então tá, eu quero pegar esse meu ponto aqui e mover ele para fora, tá? A gente tem aqui, ó, a superfície e eu quero mover ele para fora da superfície. Só que eu quero que esse movimento aqui, ó, seja em 90 graus, tá? E como é que a gente consegue isso? A partir da normal. Então, olha só, vamos mover. O que a gente quer mover? A gente quer mover esse ponto aqui, que é o área, tá? Obviamente que ele vai mover para cima, porque o padrão é em Z. Só que eu quero que seja nesse vetor. A gente vai ter que juntar, então, o vetor, tá, com um valor para ele de movimento. A gente usa o amplitude, tá? Ele pede, ó, um vetor e a amplitude, que no caso seria o valor que a gente quer que mova. A gente liga o vetor N no V e a gente usa um slider, ó, de 0 até 1.00 no nosso A. Se a gente botar aqui agora, nosso move, ó, ele vai mover. E sempre perpendicular à superfície, só que ele está indo para dentro, né? A gente não quer que ele vá para dentro. A gente pode resolver isso só botando aqui, ó, negativo.
Porque se positivo ele vai para dentro, negativo ele vai para o lado oposto. Vamos botar aqui, ó, negativo. Agora, esse ponto ele sempre vai se mover perpendicular à superfície. Ó. Sempre. Aqui, ó, onde ele se moveu, é perpendicular à superfície. Sempre, sempre, sempre. Tá? E agora a gente pode usar esse ponto aqui, ó. Tá? Extrude point. Vamos pegar então as nossas superfícies, que ele pede, ó, base, e o ponto, que é esse aqui. E olha só, ele fez aqui, ó, aquela forma que a gente tem ali. Dá uma olhadinha, olha só. É isso aqui, né? Ó, ele tem essas formas aqui, e a gente acabou de criar elas aqui no Grasshopper. Estão aqui, ó. Tranquilo? E a gente consegue escolher o quão para fora elas estão indo, a partir do nosso ponto aqui, ó. Ó, a gente consegue escolher. Depois a gente consegue vir aqui modificar, tá? Mas olha só, essa parte aqui a gente já fez, já tá feito, ó. E agora falta, né, toda aquela coisinha ali, os painéis abertos, saindo também, que nem a gente fez aqui. Vamos agora passar para isso então. Primeiro eu vou dar um preview off aqui, porque eu não quero ver. E eu vou dar um preview off também nos meus painéis, tá? Ó, tenho só isso aqui, eu vou trabalhar só com isso agora. Seguinte, o que a gente tem que fazer? Eu quero de novo fazer que esse ponto se mova perpendicular à superfície. A mesma coisa que a gente tinha feito aqui em cima. Então eu não vou nem perder meu tempo e eu vou só copiar isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, tá? Não tem problema algum. Copia aqui, ó, e substitui as conexões, ó. É essa área, é essa superfície aqui e é nessa superfície aqui, tá? Ó, ele me gerou o ponto ali, ele transformou o ponto em relação à superfície e ele criou ali os frames, ó. Mesma coisa, tá? Vamos copiar ele e botar aqui. Tranquilo? E o seguinte, o que a gente vai fazer, tá? Eu quero, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, esses painéis, tá? Eles possuem o mesmo formato aqui dessa minha superfície, tá? Eles são meio que um frame aqui, só que eles estão, né, se movimentando, né? Eles estão para fora da superfície, só que eles têm aqui, ó, esse frame, certo? A gente tem que fazer isso. A gente não pode só extrudar ele a partir de um ponto que nem a gente fez nos outros. A gente tem que extrair esse frame, tá? Olha só, isso levaria um tempo aqui no Grasshopper, só que o Lunchbox ele já pensou nisso. O plugin já pensou nisso. Tem aqui um componente chamado aqui, ó, Panel Frame, tá? Olha só. Se a gente vier aqui, ó, o que ele pede? Ele pede o painel, tá? E ele pede o tamanho de escala desse painel. Beleza? Olha só, aqui a gente tem nossos painéis, ó, que a gente separou eles aqui, tá? Se a gente pegar ele e ligar, ó, ele já cria pra gente, ó, automaticamente, tá? A gente teria que usar a mesma coisa, Evaluate Surface, fazer uma escala, botar um offset, depois... Aqui, ó, ele faz automático. Ele já pensou nisso pra ti, tá? Então a gente já ganha um tempo nisso, beleza? E ele te separa, ó. Surface, ó, é o output. Ele te separa aqui, ó, o frame e o painelzinho ali no meio, certo? Os dois aqui separados, tá? E a gente vai trabalhar com eles. Aqui, bem na verdade, esse frame aqui, ó, ele não nos importa muito, este frame, mas o painel nos importa sim muito, tá? Então a gente vai usar o painel. Dá um preview off e é isso que a gente tem. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa da movimentação que a gente moveu aqui, o ponto, tá? Nas nossas outras superfícies, mas agora eu quero mover este painel, tá? A gente vai mover o painel agora, certo? Porque aqui na referência, ó, ele move todo o painel, ó, todo o painel, não só um ponto, ele move o painel. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Só repetir esse passo que eu fiz aqui, ó. Amplitude, o vetor, negativo e mover ele, tá? Só que antes eu vou mostrar para vocês o porquê, a gente vai ter que extrair só a curva aqui, ó, só o contorno dessa superfície. Vocês depois vão ver o porquê, tá? Vamos extrair primeiro. A gente usa aqui o componente Wireframe, P-Wrap Wireframe, e põe aqui, ó. Pegamos só as curvas, só que elas sempre vêm separadas, tá? A gente vai ter que dar um Join Curves. Opa, não é de texto, é de curva. Join Curves. Juntamos aqui, ó. A gente tinha antes, para cada painel a gente tinha 3 curvas, né? Porque ele é triangular, agora a gente tem uma polyline. Tá? Perfeito. Tá, então a gente tem a nossa polyline aqui, que é o que a gente precisa. Vou repetir o processo aqui, ó, de movimentação, tá? Que a gente tinha feito aqui com ponto. Mesma coisa agora com essa curva.
Olha só, a gente precisa de uma amplitude, que a gente tem que somar o vetor com o valor, tá? Ele pede, né, o vetor e a amplitude. Vamos vir aqui, ó, vetor, e agora um slider de 0 até 1.00. Só que é o seguinte, a gente pode ter aqui um outro slider para a gente escolher esse tamanho. Só que aqui na referência, ó, o que parece é que eles sempre vão se movimentar o mesmo valor. Tanto para os que vão estar abertos quanto para os fechados. Tá? Não tem uma diferença assim, de quanto que elas vão avançar na fachada, certo? Então a gente pode, né, otimizar isso aqui e usar o mesmo slider para os dois. Podemos fazer isso? Podemos fazer isso, com certeza. A gente usa o mesmo slider. Tá? Então olha só, a gente fez isso. Vamos agora de fato movimentar. Eu vou pegar o Move. Tá? Vou botar aqui qual direção que eu quero e vou botar aqui as minhas curvas. Tá? Só que olha só, aqui deu um certo probleminha, tá? Isso é o data match. Deu um probleminha aqui, ele está movimentando muito mais curvas do que eu tenho. Você tem que vir aqui, ó, e parear essas listas, tá? Botão direito, flatten. Tranquilo? E também agora, em seguida, vamos ter nossa aula sobre data matching, tá? Vocês vão entender tudo sobre isso. O que é o flat, o que é um graft, o que é um reverse, tá? Não se preocupe. Nesse primeiro momento, só venho aqui, ó, na curva e dei um flatten, tá? Só que, de novo, ó, ele está movendo para dentro. Vamos botar um negativo, tá? Para ele vir para fora. Não negativo na curva, né? Negativo no vetor, aqui. Bom, beleza. A gente já movimentou aqui, tá? E agora a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que ligar essas curvas aqui com o seu painel, né? Onde ele surgiu. Que no caso seria essa superfície aqui, certo? A gente tem aquela superfície e a gente quer ligar essas linhas com a superfície lá, certo? Superfície não, desculpa. Com um contorno que nem a gente fez aqui, tá? Ó, aqui a gente pegou o contorno do painel, certo? Pegamos aqui o contorno dele, movemos. E agora a gente quer ligar essas curvas com o contorno desse painel aqui. Tá? Só que agora que vem uma coisa que é um detalhe. Detalhe não, eu acho que ficou bem legal, não chega nem a ser um detalhe, eu acho que é bem visível isso, né? Que é? Olha só, na fachada ele tem aberturas diferentes. Tá? Para ele fazer essa conexão, cada um tem uma abertura diferente. Como é que a gente consegue fazer isso? Tá? A gente já tem informação para fazer essas aberturas. Você tem que saber onde aplicar elas. Tá? Ó, onde é que a gente conseguiu essas informações? A gente conseguiu aqui, ó, no closest point. Ele dá a distância, tá? Então é o seguinte, os painéis que estão mais perto desse ponto, no caso estes aqui, ó, os que estiverem mais perto desse ponto vão abrir mais ou fechar mais. Nesse caso eles estão abrindo, tá? Que nem aqui, ó, digamos, o nosso ponto ele está bem aqui, ó. Os painéis mais próximos estão ficando mais abertos, os que estão mais distantes ficam mais fechados. É isso que a gente vai fazer. Tranquilo? E essa informação a gente já tem aqui, ó. A gente já tem aqui, ó, que é essa aqui, ó, D, as distâncias. Vamos só agora, né, usar essa informação ao nosso favor, tá? Ele é só um valor de distância. Como é que a gente usa ele? Agora a gente tem que, né, aplicar essa informação. Seguinte, a gente tem aqui nossas curvas, beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai, né, dizer para elas, olha, se tu aqui, essa curva, está perto desse ponto, eu quero que tu fique num tamanho maior ou fique num tamanho menor. Isso a gente pode escolher depois. Como é que a gente consegue fazer isso? Cara, a gente pode pegar e fazer um offset, mas até a gente conseguir achar o plano aqui dessa curva e tudo mais, eu acho que vai ser um pouquinho complicado. Vamos usar uma escala. A gente não sabe qual é a medida de fato, vamos usar a escala, tá? Olha só, eu vou dar um scale no quê? Nessas minhas curvas, tá? Só que, olha, ele tá dando um scale total, ó. Total. Certo? A gente quer que seja individualmente para cada uma. Isso a gente tem que informar aqui, ó, qual que é o centro da escala. Então a gente pode vir aqui, ó, pegar o área, já conhecido, e cada um desses pontos que a gente tem aqui, ó, vai nos dar o ponto central, que nem a gente tinha feito antes. E vamos pegar então esse ponto central para ser a escala da geometria. Aqui, ó, a gente tem esse valor e a escala da geometria. O que a gente pode fazer? A informação que a gente tinha sobre as distâncias, quanto mais perto a gente vai deixar ela maior ou menor, como eu falei, está aqui, ó, nas distâncias. A gente pode pegar isso aqui e ligar no nosso fator de escala. Isso aqui, ó, vai dar um problema, tá? Porque essas distâncias que estão aqui, ó, deixa eu pegar aqui em cima, as distâncias que estão aqui,
Ó, 5, 5, 6, 7, ó, estão bem alto. Elas estão bem altas assim. E esse valor aqui do scale, esse fator, é sempre um fator em porcentagem, certo? Então é de 0 até 1, tá? 0 sendo 0% e o 1 sendo 100%. Isso aqui, ó, é 9, tá? Isso aqui seria 900%. Por isso que ele está fazendo esses tamanhos aqui, ó, enormes. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que remapear esses números, certo? Como é que a gente consegue remapear os números? A gente precisa do componente chamado remap numbers, tá? A gente já falou sobre esse componente, tá? Do remap numbers em outras aulas. Então, assim, quem assistiu todas as aulas do canal já está sabendo como é que como é que remapeia os números, está tranquilão já. Se tu não assistiu, eu recomendo que tu assista as aulas, que a gente fala muito sobre o remap number. Ele é um componente que ele ajuda muito a como é que a gente consegue modificar as informações, tá? A gente usa muito ele na nossa série de vídeos sobre fachadas perfuradas, tá? A gente usa ele em todos os vídeos, beleza? Então, olha só, o que ele pede? Ele pede o valor que a gente quer remapear, então são as nossas distâncias. Isso aqui, ó, é o source domain. A gente tem que saber qual que é o primeiro valor e qual que é o último valor. Qual que é o menor valor, qual que é o maior valor. O mínimo e o máximo. A gente consegue vir aqui, ó, com bounds, tá? O bounds, ó, ele vai te dar o valor mínimo e o valor máximo. Então eu vou ligar também as minhas distâncias aqui. Ó, o menor valor é 5.2 e o maior é 11.77. Eu vou ligar aqui. E agora ele pede o seguinte, tá, eu tenho esses valores, para quais novos valores tu quer remapear? A gente vem aqui e constrói um domínio. Com o domain. Aqui, construct domain. Tá? E agora é o seguinte, como ele só aceita valores de 0, esse fator de escala, né, que seria sempre porcentagem, de 0 até 1, ou de 0 até 2, pode ser também, a gente tem que fazer isso. Pegar um slider de 0 até 1.00 e botar aqui, ó, ele vai de 0 até 1. Tranquilo? E agora a gente pega esses valores que a gente remapeou das distâncias originais, mantendo a proporção delas, e põe aqui, ó. Só que ele vai dar um probleminha porque é o seguinte, não tem como a gente fazer escala 0. Então a gente só aumenta aqui um pouquinho, ó. 0.01. Ó, ele já aceita. Deixa eu apagar aqui para vocês verem, ó. Apagar isso aqui. Ó, agora ele já está fazendo. Tudo em relação a esse ponto aqui, ó. Tudo em relação a esse ponto. Ó, vou movimentar aqui, ó. Vai se mexer. E também a posição aqui na fachada, né? Ele vai se mexer também. Só que é o seguinte, aqui, quanto mais próximo ele está desse ponto, maior, né? Mais aberto fica esse nosso painel. Como é que a gente consegue arrumar isso? Cara, é só trocar aqui, ó. Beleza? Põe esse 0.1 no B e 1 tu põe no A. Ó, agora ele troca. Tranquilo? Agora que a gente já conseguiu aplicar essa transformação em relação à distância que a gente tem, a gente só tem que fazer agora aquele painel, certo? Abertinho. Como eu tinha falado, ó, a gente extraiu aqui as curvas, certo? Dos nossos painéis e a gente modificou elas. Eu vou também extrair as curvas, ó, dos meus painéis originais, porque eu quero fazer o quê? Eu tenho aqui, ó, por exemplo, tenho aqui um triângulo e aqui, ó, para fora eu vou ter um outro triângulo assim, ó, menorzinho. E eu quero ligar essa superfície dessa maneira, tá? E a gente consegue fazer superfícies, ó, a partir de linhas. Então a gente precisa dessa linha aqui, que a gente já tem, e a linha do painel original, tá? E aí a gente consegue fazer então aquelas aberturas. A gente extraiu as linhas aqui e eu só vou copiar, ó, Ctrl+C e Ctrl+V. Aproveitar essas conexões, ó, para extrair as linhas ali dos painéis originais, tá? E agora é o seguinte, vamos fazer um loft entre essas linhas, tá? Como aqui, ó, a gente tem linhas e a gente cria superfície entre elas, o loft faz exatamente isso. Vamos separar então, ó, curve, eu vou ligar essas linhas que estão aqui, as do painel, vou trazer para cá, e copiar isso aqui, ó, e conectar as que a gente deu escala. Agora a gente só tem que juntar as linhas que são originais com a sua linha específica, certo? Cada uma, ó, para que esteja no mesmo grupo. Como é que a gente faz isso? É bem simples, ó. Vamos vir aqui, botão direito Graft, botão direito Graft. E só para, né, não ter problema, botão direito Simplify, botão direito Simplify. De novo, não se preocupem, a linha de Data Matching já vai acontecer daqui a pouco, não se preocupem. Estão aqui as nossas linhas,
Agora a gente pega um novo curve e junta elas. Agora todas elas estão aqui, ó, agrupadas de 2 em 2, que é a sua linha original com a sua linha com o scale aqui, movimentada. Vamos agora fazer um loft. Ó, loft. E deixa eu apagar aqui também. E eu acho que isso aqui também. E olha só. Conseguimos fazer então aquelas aberturas, ó. E ela aqui, ó, vai em relação à distância que está esse ponto. Se a gente abaixar aqui, ó, ele já muda, certo? Ele já faz a distância de novo. E a gente consegue também escolher aqui, ó, quanto que a gente quer que seja aberto ou não. A gente pode vir aqui e escolher, eu não quero que seja tão fechado. Ó, ele vai aumentar. Ou que eu não quero que seja tão aberto, pode mudar também. Só não pode zero, ó. Se zero ele vai dar problema, não pode zero. Então aqui, ó, pode escolher isso. Deixa eu voltar para os valores originais. E agora é o seguinte, a gente tem aqui esses painéis aqui. E agora a gente tem esses aqui, que são os que não vão sofrer alterações. Eu vou pegar um Custom Preview e eu vou ligar esses dois aqui, ó. Esse aqui e este aqui. Só não vou botar um rosa, vou botar um branco, que nem está na referência. Aqui. E eu vou botar também esse Custom Preview aqui em cima, aqui atrás, na minha geometria base. Tá? E aqui eu vou botar um cinza mais forte. Aí, beleza. Deixa eu mudar minha visualização, vou botar no Arctic aqui. Deixa eu dar um preview off nisso aqui, para não ficar o vermelhinho. Aqui também. E ó, cá estamos com a nossa fachada, tá? Vou mudar aqui em cima também, ó, visualização, eu vou botar em alta qualidade. E agora aqui, ó, nossa fachada. Certo? Ó, vamos dar uma olhadinha, a gente tem isso aqui. E a gente tem isso aqui também. Claro, tem algumas coisas que, por exemplo, tem esse detalhezinho da chegada aqui, ó. Vocês podem vir aqui e modificar. Eu fiz sempre aqui, né? Mais ou menos pra gente conseguir fazer o exercício. Agora, se vocês quiserem pegar essa superfície que eu vou disponibilizar para vocês aqui, ó, superfície base, já vai estar no Grasshopper. Se vocês quiserem modificar ela, deixar certinho como tá ali, se vocês têm os valores, as medidas, pô, faz aí, modela e depois manda pra gente botar também no arquivo, tá? Porque eu acho que vai ficar bem legal. Então olha só, a gente consegue vir aqui, ó, eu vou mudar a minha visualização pro shader de novo para não pesar tanto. Ó, estamos aqui com isso, a gente consegue escolher quantos painéis a gente quer. Vou botar aqui, ó, 20 ou 39. A gente pode escolher a quantidade de painéis, a gente pode escolher também aqui, né? Isso aqui é na altura, aqui, o outro era no comprimento, ó, 9. A gente pode vir aqui e botar 2. 2 aqui não vai ficar tão bom, né? Então, 8 ali, que a gente estava usando, para cima eu acho que fica bom. A gente pode escolher quantos pontos mais próximos a gente quer, certo? Vou botar, por exemplo, aqui, ó, 3. Olha, ele pegou só 3 painéis aqui. A gente pode botar 100. Ó, ele vai pegar mais painéis. A gente pode botar mais que 100? A gente pode. Vamos dar uma olhadinha quantos painéis tem. A gente tem 320. Eu vou botar de 0 até 300. Vamos ver. Vou botar 150. Substituir aqui. Ó, ele vai pegando cada vez mais painéis. Vou botar 300. Vamos ver como é que fica. Ó, ele pegou já muitos outros painéis. Eu vou voltar aqui com os meus 100, tá? Aqui a gente separou, tudo mais. Aqui a gente consegue escolher o quão para fora, né, da superfície original ele vai estar. Quanto que ele vai avançar aqui, ó, 0.043. A gente pode botar 0.2. A gente pode botar 1. Ó, bem aqui, ó, vários dentes aqui. A gente não precisa tanto, eu acho. 0.5 eu acho que é uma medida boa. Beleza. A gente pode escolher aqui também o quanto que a gente vai querer que eles sejam abertos ou não. Ó, 1. A gente pode escolher, ó. Aqui. Aqui também. E lembrando, se vocês quiserem fazer a relação contrária, é só trocar aqui, ó. Aqui, aqui. Então aqui, ó, assim a gente consegue fazer o contrário, ó. Quanto mais próximo do ponto, fechado ele fica. Beleza? Eu vou deixar como estava antes. Aqui. E agora a gente consegue também aqui escolher a cor no Custom Preview. Ó. Pode botar um vermelho, o que vocês quiserem. Tá? Eu vou deixar no branco que nem a referência. Certo?
E tudo isso, gente, apesar da aula estar um pouquinho longa, a gente levaria muito mais tempo se a gente não tivesse o Lunchbox. Muito mais tempo mesmo. Para fazer isso aqui, ó, deixa eu apagar aqui para vocês darem uma olhadinha, a gente ir passando. Para fazer esses painéis aqui, ó, ia demorar um bom tempo. Um bom tempo pra gente fazer, a gente teria que usar pelo menos muitos componentes para fazer, certo? Isso aqui também, ó, o frame, a gente ia levar mais tempo também para fazer, ia forçar assim. Então, cara, o Lunchbox, como a gente tinha apresentado para vocês, ele nos ajuda, a gente ganha tempo com isso, certo? Deixa eu ligar aqui de volta. E eu vou botar a visualização no Arctic. Aqui. Bom, então essa aqui foi a aula de hoje, tá? Ela levou um pouquinho de tempo, tá? Porque agora a gente tá começando a aplicar o que a gente tá aprendendo. E olha só, a gente tá começando a fazer umas definições maiores, né? A gente tá conseguindo avançar. E o seguinte, eu espero que vocês tenham conseguido fazer. Qualquer dúvida vocês podem comentar aqui. Ah, não consegui fazer isso, aqui não deu certo, que a gente vai responder para vocês. Mas o seguinte, eu quero que vocês entendam que os plugins do Grasshopper, eles ajudam muito. Eles estão aí para melhorar todo o Grasshopper. Eles estão aí para botar novas funcionalidades. Ele consegue ganhar tempo, que nem a gente ganhou com o Lunchbox em algumas questões aqui, certo? E a gente conseguiu daí, né, reproduzir essa fachada. Obviamente, talvez não seja essa a maneira de como eles fizeram, deveria ter outros tipos de cálculo, de como é que eles fizeram essas aberturas, mas eu acho que pra gente refazer aqui e representar, fazer essa releitura, digamos assim, eu acho que tá bem bom, acho que tá bem legal, acho que o resultado ficou bem legal, assim, fiquei até... Eu, particularmente, fiquei bem impressionado, assim, que chegou num resultado bem legal, tá? Então, de novo, recados de novo, né? Se tu gostou da aula, cara, já te inscreve, se tu não se inscreveu, se inscreve agora, agora é o momento de se inscrever, te inscreve aqui no canal. Pô, deixa um like se tu curtiu, deixa um like, comenta aqui se tu gostou, se tu conseguiu fazer uma sugestão. Ah, eu queria fazer isso aqui, será que a gente consegue fazer isso aqui? Pô, põe aí, a gente vai ler tudo e responder tudo, tá? E muito importante também, nos segue no Instagram, oficina.paramétrica, tá? Todo o conteúdo, todos os recados que a gente tá dando lá, as questões, dúvidas, sugestões, a gente tá respondendo tudo lá pelo nosso Instagram também, beleza? Então, no mais é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.